novos flagrantes da tentativa de assalto cinematográfica desta semana contra uma transportadora de valores. É o 4º episódio do tipo nos últimos meses. Apesar de todo o aparato de guerra, dessa vez, os assaltantes não conseguiram levar nada. Alguns até foram presos. O desafio agora é descobrir por que esse tipo de roubo se tornou tão comum e como se prevenir. Explosões. Rajadas de fuzil. Pânico dos moradores vizinhos. Meu Deus, nunca ouvi isso. Parece que vai cair o prédio. Um padrão que se repete nos ataques às transportadoras de valores no estado de São Paulo. E uma pergunta, essa é uma quadrilha muito bem organizada ou são várias quadrilhas menores? Você vai ver agora com exclusividade a ação dos criminosos. O cerco à polícia. A fuga da quadrilha. Como parte dela foi presa logo depois. E ainda o rastro de destruição. Nós estamos aqui na laje de um prédio que fica bem ao lado da empresa. Daqui é que dá para a gente ver direitinho o estrago que os assaltantes fizeram. Veja só, explosões, tiroteio e uma boa parte aqui do telhado destruída. O pessoal vai ter muito trabalho aqui para arrumar isso, né? Olha, tem um carro ali semi-destruído, carro forte ali. Santo André, no ABC Paulista, madrugada de quarta-feira. São 3h17 quando a câmera de segurança da empresa registra a chegada dos assaltantes. Eles vêm em 4 carros, estão encapuzados, armados com fuzis, disparam contra a empresa. Os seguranças da transportadora reagem com tiros de revólver e escopeta. Os criminosos não se intimidam e respondem aos tiros até que os seguranças da empresa param e se escondem. Este assaltante consegue se aproximar do portão. Ele espia, coloca um explosivo e se afasta. 10 segundos depois, uma forte explosão derruba o portão de ferro. O morador do prédio em frente à transportadora também registrou a explosão. Ela provocou uma onda de choque. Os carros estacionados balançam. Os alarmes disparam. Seis criminosos entram. Repare que um quase cai. Outros assaltantes ficam na rua para dar cobertura. Um deles dispara contra a câmera de segurança do prédio em frente à transportadora. Mas a câmera segue gravando. Lá dentro eles se deparam com outro portão de acesso ao prédio. Os assaltantes colocam mais explosivos e saem. A segunda explosão abre o caminho e eles entram de novo na empresa. Mais uma vez, um deles quase leva um tombo. Dentro do prédio, os criminosos não sabem para onde seguir. Enquanto isso, chega mais um veículo da quadrilha. Esta van que estaciona em frente ao portão da empresa. O motorista desce armado e retira um saco. Segundo a polícia, ali dentro estão os malotes para carregar o dinheiro. Os assaltantes percorrem a empresa e não conseguem achar nada. O homem de chapéu parece ser o líder. Ele manda os comparsas entrarem nesta área onde pode estar o dinheiro. Repare, ele ajeita a touca com medo de ser reconhecido. Um dos criminosos dá cobertura. A porta de ferro está fechada. Eles olham, desistem e seguem para outra área. Aqui, os criminosos se preparam para mais uma explosão. Repare, estes homens carregam uma peça que parece uma moldura. É uma armação metálica utilizada na colocação de bombas.
serve para manter o explosivo na posição correta. Pouco depois, outra explosão. Os assaltantes têm acesso a esta parte da transportadora, mas não encontram nada. Eles seguem atrás do dinheiro. Nesta outra parte da empresa, a câmera registra tiros no portão de ferro. Os assaltantes entram e, mais uma vez, se decepcionam. Nada. O ataque à transportadora durou mais de 20 minutos. Os assaltantes fugiram em um comboio de 5 veículos, de mãos abanando. Segundo a polícia, outros carros e 30 homens participaram da ação. Parte da quadrilha deu cobertura. Para impedir a chegada da polícia, eles queimaram 9 carros e 2 caminhões. Os criminosos também espalharam em algumas vias pregos retorcidos, conhecidos como miguelitos, para furar pneus. Esse rapaz teve 3 pneus do carro furados, mas conseguiu alertar a polícia sobre as armadilhas. Um monte de negócio brilhando no chão, achei que era vidro. O que era? Era um grampo de ferro aí. Esse aí? Mostra pra mim. Eu tava vindo 30 viaturas atrás. Ia furar das 30, que eles iam passar direto, nós avisou pra eles. Uma testemunha registrou os momentos de pânico. Agora o bicho vai pegar. É bala, gente, isso é bala. Olha a bala que foi atrás de lá, traçante. É bala, gente, isso é bala. Na fuga, o comboio dos assaltantes passou pela Avenida do Estado, uma das mais movimentadas da região. Estas imagens exclusivas registraram um momento tenso entre a polícia e os criminosos que deram cobertura à quadrilha. O morador de um prédio gravou as rajadas. E também registrou a chegada desta viatura. Veja que os policiais descem e ameaçam os assaltantes. Os policiais estão gritando, vamos pra morte. Um dos policiais aborda o motorista deste caminhão que, desavisado, tentava passar pelo local. Em seguida, os policiais seguem atrás dos ladrões. E o morador, apavorado com o que acaba de registrar, faz um pedido para a mãe dele. Mãe, vamos embora daqui, mãe. Vamos vender esse apartamento. Este condomínio, que fica em frente ao cruzamento, foi atingido pelos tiros. O seu Luiz Carlos também viu tudo. Eles ficaram na ponte, né, atirando a esmo aqui para a polícia, só que a polícia não aparecia para eles. Eles atiravam, metralhavam. Um dos tiros atingiu o apartamento do seu Luiz. Por pouco não pega a filha dele. O tiro entrou na janela, atravessou o vidro, pegou a porta do guarda-roupa, vazou, pegou na parede. É um concreto muito duro esse aqui, não é simples não. Muito duro. Bateu na outra parte do guarda-roupa e ficou alojado em cima do livro. Estou com a bala aqui. Segundo ele, o tiroteio durou uns 40 minutos. Eu fiquei no quarto, quando parava um pouquinho eu olhava, mas quando começava eu já me abaixava de novo. Que era muita rajada, muita rajada. O fato de que os assaltantes não conseguiram encontrar dinheiro reflete também uma maior experiência das transportadoras com esse tipo de assalto. Só neste ano foram 5 ataques que aconteceram em Campinas, Santos e Ribeirão Preto. Além disso, desta vez a polícia conseguiu resolver o caso com rapidez. No mesmo dia, no final da tarde, policiais do DENARC, o Departamento de Investigações sobre Narcóticos, prendeu os primeiros suspeitos. 7 homens que estavam em uma chácara em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A prisão surpreendeu até os agentes. A polícia chegou até os assaltantes porque eles haviam feito contato com um traficante que estava sendo monitorado pelo Departamento de Combate às Drogas. Na chácara foram apreendidos alguns veículos, entre eles esse carro blindado que os assaltantes usaram na tentativa de assalto em Santo André. Este outro automóvel, mais uma surpresa. Os policiais encontraram uma conta d'água.
O endereço levou a polícia até o arsenal da quadrilha, em São Paulo. Na casa foram apreendidos 8 veículos, granadas, bananas de dinamite, coletes à prova de balas e o principal, armas. 10 pistolas e 20 fuzis. Um deles, .50, que consegue derrubar helicópteros e tanques de guerra. Ela atravessa o carro forte, a blindagem do carro forte, então por isso que essa .50 é utilizada nessas ocasiões. Os roubos deste ano provocaram um prejuízo de 135 milhões de reais. Os mega assaltos deixaram 5 pessoas mortas. Em todos os casos, os criminosos agem da mesma forma. Usam bombas, fuzis. Na chegada, explodem o transformador de energia da rua, como fizeram em Santo André. Mesmo com a metodologia parecida, a polícia não acredita na hipótese de que seja um único grupo a fazer todas as ações. Seriam quadrilhas menores, formadas por criminosos com experiência nesse tipo de ataque. Eles acabam se cooptando e um ou outro acaba auxiliando no outro local. Então, pode ser que alguns dos indivíduos que participaram de Santo André também participaram de Ribeirão, também participaram daquele que ocorreu na Índia Tibiriçá, que ocorreu em outros locais. E enquanto não aparece uma solução definitiva para o problema dos assaltos, os moradores vizinhos das transportadoras estão cada vez mais preocupados. Muitos querem se mudar, outros querem forçar as empresas a ir para outro lugar. Quem está afim de morar aqui vai querer morar com segurança. Tem gente aqui já querendo ir embora. É justo isso? Nós temos que ir embora ou eles que têm que fazer uma coisa correta? Novos flagrantes da tentativa de assalto cinematográfica desta semana contra uma transportadora de valores. É o 4º episódio do tipo nos últimos meses. Apesar de todo o aparato de guerra, dessa vez, os assaltantes não conseguiram levar nada. Alguns até foram presos. O desafio agora é descobrir por que esse tipo de roubo se tornou tão comum e como se prevenir. Explosões. Rajadas de fuzil. Pânico dos moradores vizinhos. Meu Deus, nunca ouvi isso. Parece que vai cair o prédio. Um padrão que se repete nos ataques às transportadoras de valores no estado de São Paulo. E uma pergunta, essa é uma quadrilha muito bem organizada ou são várias quadrilhas menores? Você vai ver agora com exclusividade a ação dos criminosos. O cerco à polícia. A fuga da quadrilha. Como parte dela foi presa logo depois. E ainda o rastro de destruição. Nós estamos aqui na laje de um prédio que fica bem ao lado da empresa. Daqui é que dá para a gente ver direitinho o estrago que os assaltantes fizeram. Veja só, explosões, tiroteio e uma boa parte aqui do telhado destruída. O pessoal vai ter muito trabalho aqui para arrumar isso, né? Olha, tem um carro ali semi-destruído, carro forte ali. Santo André, no ABC Paulista, madrugada de quarta-feira. São 3h17 quando a câmera de segurança da empresa registra a chegada dos assaltantes. Eles vêm em 4 carros, estão encapuzados, armados com fuzis, disparam contra a empresa. Os seguranças da transportadora reagem com tiros de revólver e escopeta. Os criminosos não se intimidam e respondem aos tiros até que os seguranças da empresa param e se escondem. Este assaltante consegue se aproximar do portão. Ele espia, coloca um explosivo e se afasta. 10 segundos depois, uma forte explosão derruba o portão de ferro. O morador do prédio em frente à transportadora também registrou a explosão.
Ela provocou uma onda de choque. Os carros estacionados balançam. Os alarmes disparam. Seis criminosos entram. Repare que um quase cai. Outros assaltantes ficam na rua para dar cobertura. Um deles dispara contra a câmera de segurança do prédio em frente à transportadora. Mas a câmera segue gravando. Lá dentro eles se deparam com outro portão de acesso ao prédio. Os assaltantes colocam mais explosivos e saem. A segunda explosão abre o caminho e eles entram de novo na empresa. Mais uma vez, um deles quase leva um tombo. Dentro do prédio, os criminosos não sabem para onde seguir. Enquanto isso, chega mais um veículo da quadrilha. Esta van que estaciona em frente ao portão da empresa. O motorista desce armado e retira um saco, segundo a polícia, para furar pneus. Esse rapaz teve 3 pneus do carro furados, mas conseguiu alertar a polícia sobre as armadilhas. Um monte de negócio brilhando no chão, achei que era vidro. O que era? Era um grampo de ferro aí. Esse aí? Mostra pra mim. Eu tava vindo 30 viaturas atrás. Ia furar das trincas, que eles iam passar direto, nós avisou pra eles. Uma testemunha registrou os momentos de pânico. Agora o bicho vai pegar. É bala, gente, isso é bala. Olha a bala que foi atrás de lá, traçante. É bala, gente, isso é bala. Na fuga, o comboio dos assaltantes passou pela Avenida do Estado, uma das mais movimentadas da região. Estas imagens exclusivas registraram um momento tenso entre a polícia e os criminosos que deram cobertura à quadrilha. O morador de um prédio gravou as rajadas. E também registrou a chegada desta viatura. Veja que os policiais descem e ameaçam os assaltantes. Os policiais estão gritando, vamos pra morte. Um dos policiais aborda o motorista deste caminhão que, desavisado, tentava passar pelo local. Em seguida, os policiais seguem atrás dos ladrões. E o morador, apavorado com o que acaba de registrar, faz um pedido para a mãe dele. Mãe, vamos embora daqui, mãe. Vamos vender esse apartamento. Este condomínio, que fica em frente ao cruzamento, foi atingido pelos tiros. O seu Luiz Carlos também viu tudo. Eles ficaram na ponte, né, atirando a esmo aqui para a polícia, só que a polícia não aparecia para eles. Eles atiravam, metralhavam. Um dos tiros atingiu o apartamento do seu Luiz. Por pouco não pega a filha dele. O tiro entrou na janela, atravessou o vidro, pegou a porta do guarda-roupa, vazou, pegou na parede. É um concreto muito duro isso aqui, não é simples não. Muito duro. Bateu na outra parte do guarda-roupa e ficou alojado em cima do livro. Estou com a bala aqui. Segundo ele, o tiroteio durou uns 40 minutos. Eu fiquei no quarto, quando parava um pouquinho eu olhava, mas quando começava eu já me abaixava de novo. Que era muita rajada, muita rajada. O fato de que os assaltantes não conseguiram encontrar dinheiro reflete também uma maior experiência das transportadoras com esse tipo de assalto. Só neste ano foram 5 ataques que aconteceram em Campinas, Santos e Ribeirão Preto. Além disso, desta vez a polícia conseguiu resolver o caso com rapidez. No mesmo dia, no final da tarde, policiais do DENARC, o Departamento de Investigações sobre Narcóticos, prendeu os primeiros suspeitos. 7 homens que estavam em uma chácara em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A prisão surpreendeu até os agentes. A polícia chegou até os assaltantes porque eles haviam feito contato com um traficante que estava sendo monitorado pelo Departamento de Combate às Drogas. Na chácara foram apreendidos alguns veículos, entre eles esse carro blindado que os assaltantes usaram na tentativa de assalto em Santo André. Este outro automóvel, mais uma surpresa. Os policiais encontraram uma conta d'água.
O endereço levou a polícia até o arsenal da quadrilha, em São Paulo. Na casa foram apreendidos 8 veículos, granadas, bananas de dinamite, coletes à prova de balas e o principal, armas. 10 pistolas e 20. Ali dentro estão os malotes para carregar o dinheiro. Os assaltantes percorrem a empresa e não conseguem achar nada. O homem de chapéu parece ser o líder. Ele manda os comparsas entrarem nesta área onde pode estar o dinheiro. Repare, ele ajeita a touca com medo de ser reconhecido. Um dos criminosos dá cobertura. A porta de ferro está fechada. Eles olham, desistem e seguem para outra área. Aqui, os criminosos se preparam para mais uma explosão. Repare, estes homens carregam uma peça que parece uma moldura. É uma armação metálica utilizada na colocação de bombas. Serve para manter o explosivo na posição correta. Pouco depois, outra explosão. Os assaltantes têm acesso a esta parte da transportadora. Mas não encontram nada. Eles seguem atrás do dinheiro. Nesta outra parte da empresa, a câmera registra tiros no portão de ferro. Os assaltantes entram e, mais uma vez, se decepcionam. Nada. O ataque à transportadora durou mais de 20 minutos. Os assaltantes fugiram em um comboio de 5 veículos, de mãos abanando. Segundo a polícia, outros carros e 30 homens participaram da ação. Parte da quadrilha deu cobertura. Para impedir a chegada da polícia, eles queimaram 9 carros e 2 caminhões. Os criminosos também espalharam em algumas vias pregos retorcidos, conhecidos como miguelitos.